O livre-arbítrio. Estamos no módulo 2 do nosso discipulado, Essencializando o Evangelho. Já acabamos a primeira sessão desse segundo módulo, que respondemos à pergunta: será que sou salvo? E agora estamos na segunda sessão, indo a fundo no que é a verdadeira conversão. Já falamos sobre a regeneração e sobre a ira de Deus. E agora estamos entrando no livre-arbítrio. Ih, pastor, esse tema dá uma briga danada, não dá? Então, a briga toda se dá pelo mau entendimento do significado do termo. Se você entende livre-arbítrio como liberdade de escolha, ok, está certo, concordamos, é isso mesmo. O que precisa ficar claro é que o significado de livre-arbítrio para a teologia é outro. Ele vai um pouco mais a fundo no significado dessa escolha. Então, o livre-arbítrio para a teologia bíblica é você ter neutralidade entre o bem e o mal para tomar todas as suas decisões. Quer dizer, é quando você está livre de qualquer influência, tanto de alguma coisa boa quanto de alguma coisa ruim, para exercer o seu arbítrio. É você ser imparcial, sem qualquer inclinação, nem para o bem, nem para o mal, para escolher o seu caminho. Quer dizer, é ter o arbítrio livre para escolher o que quiser. Compreendendo então o significado deste termo, segundo a teologia bíblica, nós podemos entender um pouco melhor essa questão do debate doutrinário. E aí nós vamos para uma próxima pergunta. Possui o ser humano livre-arbítrio? Segundo a definição teológica que eu apresentei aqui agora, não. Por que não? A alma do ser humano é o seu intelecto, as suas emoções e a sua volição. Quando o ser humano resolve agir ou quer fazer algo, o impulso inicial disso tudo ocorre em sua mente. Isso quer dizer que ele já possui algum conhecimento. E dentro dele surge então um sentimento. E esses afetos e apetites humanos é que fazem parte do quadro total de sua personalidade. A vontade, então, sem exceção, faz aquilo que a mente e o coração lhe dizem para fazer. A vontade do homem, portanto, nunca age de modo contrário à sua mente ou ao seu coração. Então, o ser humano tem a capacidade de escolher qualquer coisa que ele queira fazer? A resposta teológica e bíblica é sim. O ser humano faz sempre e somente o que lhe agrada. O ser humano é um agente automotivador. Ele pode originar ações e escolher o que melhor lhe agradar em qualquer ocasião. Porque o ser humano faz aquilo que lhe parece melhor à luz dos fatos, interpretações e sentimentos envolvidos. Percebe como o ser humano então não é neutro? E ele sempre vai ter uma inclinação para algum lado. No caso, segundo a Bíblia, essa inclinação sempre vai ser para o mal. Mas por que sempre vai ser para o mal? Porque o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Pensa comigo. Qual o dever moral do ser humano segundo a Bíblia? Glorificar a Deus em tudo o que se faz. Amar a Deus, amar os mandamentos divinos e ter uma vida santa. Exato, e Deus fez o homem conferindo-lhe o poder de escolha contrária. Quer dizer, quando Deus fez Adão à sua imagem e semelhança, ele deu a capacidade a Adão para fazer o que era bom, que era o seu dever moral, mas também deu a capacidade dele fazer o que era mal. É o que chamamos de estado de inocência. Pois o ser humano ainda não havia experimentado o mal através da desobediência. Ali ainda ele era de alguma forma neutro. Mas Adão saiu desse estado de inocência, dessa neutralidade, para o estado de pecado, quando escolheu desobedecer. Por causa do pecado de Adão, toda a descendência dele foi mergulhada em pecado e morte. E aí então ninguém mais nasceu neutro. Todos nasceram dotados da natureza caída de Adão. Lá em Gênesis 5:3 isso fica muito claro. Pois é dito que Sete, então, nasce não mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Então o ser humano hoje, depois de Adão, não nasce bom, não nasce neutro, não nasce como uma tábua rasa em relação ao mal. O ser humano já nasce em pecado. A Bíblia afirma que o ser humano é impelido, inclinado, influenciado pelo desejo natural de praticar o pecado, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Isso não quer dizer que o ser humano saia por aí assaltando bancos, mas que tudo quanto o ser humano faz é pecado. Em seu estado pecaminoso, tanto o coração quanto as emoções, a mente, os motivos, as finalidades, os alvos, tudo quanto há no ser humano é contrário a Deus. Perceba que as coisas que o homem natural podem ser boas em si mesmas, porém ele as faz pelas razões e motivos errados. Pois o ser humano, ele busca fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E dessa forma ele se coloca no lugar de Deus. E isso a Bíblia vai chamar de idolatria. Jesus chega a afirmar que o homem natural ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Por isso, é impossível os que estão na carne, em sua natureza, agradarem a Deus. É impossível para o homem natural fazer coisas boas e que agradem a Deus, sem primeiro conhecer a Cristo, sem que antes tenha nascido do alto por atuação do Espírito Santo, sem que antes tenha se reconciliado com o seu maior inimigo, o próprio Deus. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.